Legal, legal. Nós estamos aí mais uma vez com vocês para falar sobre mais um tema muito importante, que é uma maldição que está pairando sobre o nosso Brasil. Principalmente, se vocês analisar, ela paira aí também, né, sobre o mundo todo. É a maldição da Arca da Aliança. Essa maldição que nós estamos, infelizmente, vivendo hoje. Uma maldição terrível dessa Arca da Aliança, e está sendo passada de geração a geração e está contaminando as pessoas. E essa maldição pode ser que ela seja quebrada ou não. E aí vai depender muito da paciência do povo de Arusha, que tem essa missão aí de acordar o restante da humanidade em relação a esse hipnotismo que está tendo aí. E eu conversava bastante com o meu familiar que não adianta a gente partir para cima do sistema religioso fisicamente. Quando digo fisicamente, não é agredir, mas também não adianta a gente ir fisicamente. Eu quero que você entenda uma coisa que vai ser falada aqui na live. E aí você vai entender o livro de Daniel, capítulo 12. Eu vejo às vezes as pessoas dizendo assim: olha, você tem que sair da internet, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que combater o mal lá na rua. E eu chego a uma conclusão que a ciência ela não se multiplicou à toa. Se você analisar, você vai ver que o que acontece é que quando o Daniel quis fazer esse trabalho que muitos querem fazer hoje, de ir para a rua, o Gabriel ele proibiu o Daniel de fazer isso. Ele disse assim: ó, Daniel, guarda esse livro, e porque essas coisas elas não são para o dia de hoje. Mas essas coisas que eu te falei, Daniel, elas só serão reveladas no tempo do fim. Então foi essa palavra que o anjo Gabriel ele falou para Daniel. Hoje eu entendo isso. E nessa passagem de Daniel capítulo 12 se esconde uma mensagem profunda, muito profunda. O que o Gabriel quis dizer para Daniel é que aquilo que ele estava falando para Daniel não poderia ser falado de qualquer maneira, fazendo um trabalho de porta em porta, indo para a rua. Não podia ser feito dessa forma. Então, o que, que acontece aí? Acontece que esse trabalho ele teria que ser feito quando a ciência ela viesse a se multiplicar. Então, só através da multiplicação dessa ciência é que as coisas que não se são faladas hoje dentro do sistema, poderia ser falado para as pessoas. Então, foi provado já desde semana passada que não adianta ir para a porta de denominação, de religião, de judaísmo, de islamismo, de espiritismo, de todoísmo, porque quanto mais você for tentar acordar essas pessoas, os líderes e os seus obreiros, diáconos, presbíteros, que já são preparados para mentir, eles vão querer dizer que, por exemplo, estão fazendo a campanha da Fogueira Santa e também da Arca da Aliança. O que, que eles vão dizer? Que o inimigo está furioso. Não é verdade? Se você for para a porta de um templo pregar a verdade lá, eles vão
usar o que você está fazendo para convencer as pessoas que estão dormindo, hipnotizadas, a acreditar que você foi ali porque você foi enviado pelo diabo. E eles vão usar a sua atitude de levar a verdade para fazer o próximo culto para dizer, olha, hoje de manhã teve uma pessoa enviada pelo diabo para vocês verem como que o diabo está furioso quando vocês dão o envelope da fogueira santa. Olha, tinha um rapaz aí na porta da igreja que quis até avançar no obreiro, tivemos até que chamar a polícia. Para vocês verem como que o diabo está irado quando você dá o seu dízimo, quando você dá a sua oferta. E isso leva o povo à euforia. A adrenalina, porque existe dentro do corpo humano um hormônio chamado adrenalina, e ela sobe, essa adrenalina, fazendo as pessoas, ao invés de entender se quem foi lá foi o diabo ou foi alguém enviado pelo Criador, as pessoas vão acreditar no líder, que está lá em cima do púlpito, cujo aqueles que estavam lá fora passaram o seu peixe, venderam o seu peixe para aquele líder. E a gente acaba ajudando essas igrejas de pedra a conseguir hipnotizar as pessoas. Então, o que nós, parando, decidimos a partir de hoje, nesse domingo? Decidimos que nós vamos mudar a nossa maneira de abrir os olhos, principalmente dos evangélicos. Principalmente dos evangélicos. E a maior maneira que nós tivemos de ajudar essas pessoas é combatendo tudo que é pregado dentro dessas instituições, fazendo um paralelo com a própria Escritura. Por exemplo, hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar como que a Arca da Aliança ela é uma maldição. Como que a Arca da Aliança ela é uma maldição. Então, o obreiro que entrar aqui, o pastor que entrar, e se ele for escolhido por Yahushua, ainda tem essa ainda, se ele for uma pessoa tocada, que Yahushua quer ele no reino dos céus, porque Yahushua sondou o coração e a mente dele, e viu que há uma verdade nessa pessoa, então, com certeza, a pessoa vai ver esses trabalhos que eu faço, que você faz, e nós colocamos nas redes sociais, sem atingir, sem ser pesarosos de palavras, sem partir para o pessoal. Eu tenho muito essa mania, às vezes, também de partir para o pessoal. Isso está no ser humano, isso está em nós, mas nós temos que vigiar muito nós mesmos, a nossa atitude, nosso comportamento, porque nós ainda temos um inconsciente que muitas vezes faz a gente agir sem perceber em algumas situações que muitas vezes eles podem estar ganhando o jogo. E uma da forma deles ganhar o jogo é quando você fica nervoso. É quando você discute com um evangélico da tua família, com um crente da sua, que é um amigo seu, um familiar, e se você ficar nervoso, se eles conseguirem deixar você nervoso, porque o trabalho deles é fazer você ficar nervoso, isso vai ser muito forte. Ok? Isso é muito interessante. Isso é importante. Eu não ajo pela emoção mais, embora algumas pessoas achem que eu ajo pela emoção. Não, eu queria ver as pessoas fazer muita coisa para poder ter coragem de falar quando eu falo alguma coisa, não é verdade? O que eu fiz domingo foi muito bem feito, me sinto honrado por Yahushua. Eu acho que foi um show de provar para Yahushua o nosso equilíbrio. Não me arrependo. Eu só não vou fazer de novo. Por que eu não vou fazer de novo? Para não ficar uma coisa corriqueira. E com certeza isso vai ser um ponto para eles.
Mas aquela atitude que eu tomei na Igreja Universal, que muitos não têm coragem de fazer, eu fiz e está muito bem feito. Eu estou em cima do livro de Eclesiastes. Há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para parar de falar. Há tempo para agir e há tempo para não agir. Então, eu estou muito bem pautado no que eu fiz. Não fiz por ninguém, não fiz incentivado por nenhuma pessoa. Eu fiz consciente do que está na Escritura, porque antes de eu fazer aquilo ali, eu pesquisei se a Ruxa tinha feito o mesmo. E para a vergonha de muitos que acham que eu fiz a coisa errada, se for jogar por esse ângulo, a Ruxa fez pior do que eu. É só a pessoa ir lá e ela lê, né, o livro de João, capítulo 8, 44. Porque o livro de João 8, 44, se fosse Yahushua no meu lugar, as pessoas iam bater em cima de Yahushua também, porque Yahushua fez pior do que eu. Eu não falei nenhuma palavra pesada que atingisse aqueles obreiros. E Yahushua, ele fez pior. Ele chamou eles de raça de víboras. Vocês são filhos do diabo. Vocês têm como pai de vocês Satanás, porque não há verdade em Satanás, porque ele peca desde o princípio. E vocês estão aí para poder satisfazer a sua vontade. Então, Yahushua arrasou. E estava onde isso? Na porta do templo. É ou não é verdade? Então, eu me sinto privilegiado em fazer algo um pouco parecido com o meu mestre, Salvador Yahushua. Eu me sinto um pouco privilegiado. Porque eu vejo muita gente julgar. Ah, você não deveria ir lá, tu agiu pela emoção. Não. Se eu agisse pela emoção, eu estaria preso. Se eu agisse pela emoção, eu teria agredido os outros obreiros que eu não deixei no ar, porque eu desliguei a câmera, e você não sabe que vem mais de 30 obreiros atravessando a rua para ir numa parte da calçada que não tinha nada a ver com eles. Eu não estava ali para filmar a Igreja Universal, já cansei de falar isso aqui. Eu estava ali para filmar o evento que ia passar na rua. E que, por coincidência, o evento não teve. Então, foi mais uma mentira do sistema. E o que a gente vê hoje? O que eu vejo hoje, gente, é que emoção é quando você age no incentivo de pessoas. Vai lá, faz isso. É ou não é verdade? Isso é emoção. E eu agi conscientemente. Tão consciente que eu vou dizer uma coisa para vocês. Já teve um resultado daquilo que foi feito na Igreja Universal. Vocês querem ouvir um testemunho? Vocês vão ter essa semana. Porque uma família toda de membros da Igreja Universal, toda, sem exceção, deixaram a Igreja Universal depois daquele dia. E estão estudando sobre Yahushua. Depois daquele dia, muitas pessoas passaram a entrar no canal Último Dia. É só você entrar no vídeo, que estava com 3 mil e pouco, e agora já está chegando quase a 7 mil. Porque os obreiros estão entrando nos comentários daquele vídeo, e alguns estão entrando para poder denegrir, claro, obviamente, que não espero o contrário, mas isso também é bom, porque esses membros que estão entrando no canal para denegrir o nosso trabalho, eles vão conhecer o trabalho também através daquilo. Às vezes tem que haver um barulho nessa vida temporal para as pessoas acordar. O ruim é que quem está comigo em Arusha não entende isso. Eu fico preocupado, né? Mas se você não fizer algo que faça barulho, tu não pode fazer barulho todo dia. Você não pode fazer barulho toda hora. Que aí já é uma falta de sabedoria. Vamos supor que hoje é domingo, eu fosse lá para a porta do templo de novo. Aí não é uma coisa inteligente. Não é verdade? Olha só, eu nunca fiz isso. E a primeira vez que eu fiz, né, às vezes as pessoas, nossa, mas o cara foi lá, não teve sabedoria. Sabedoria é a gente ficar parado e não fazer barulho no celeiro da mentira de terror.
Porque as instituições evangélicas, para quem não sabe ainda, eu não estou preocupado com quem vai achar ou deixou de achar. Eu estou preocupado com as pessoas que estão morrendo hoje dentro do sistema religioso. E o que me deixa mais preocupado é, como disse o Martin Luther King, a minha preocupação não é o barulho dos perversos, é o silêncio dos que dizem que são bons. Porque o silêncio dos que dizem que estão com a verdade é muito pior do que o barulho dos que estão com a mentira. Porque quem faz barulho do lado da mentira consegue manter o povo lá, porque o barulho deles faz eles acreditar que aquilo ali é da verdade, enquanto que quem está com a verdade está no silencioso. Isso é preocupante. Então, posterior a isso, eu não estou mais dependendo de pessoas para ir ou não ir com a gente. A gente depende de Yahushua. E Yahushua, ele tem uma sede que o seu povo acorde dessa inércia e pare e passe a falar a verdade, sem medo de achar o que as pessoas vão pensar. Porque esse é o problema também de muitos que estão com o Yahushua. O medo de falar a verdade, o medo de dizer a verdade para o seu familiar, o medo de dizer a verdade para as pessoas, faz com que elas venham ficar no silêncio. Só que o tempo vai passando. Amanhã, pessoas morrerão dentro do sistema. As pessoas estão dentro do sistema e elas estão morrendo lá dentro. Estão morrendo lá dentro. Você que é obreiro, que estiver me ouvindo, escuta que eu vou falar uma coisa para você. Você que é obreiro de uma instituição evangélica, você é um diácono, você é um presbítero, faça um teste você, sem o teu pastor saber, para depois você julgar o povo que está falando que é de Yahushua. No dia da libertação de demônios que tem aí na sua instituição, você põe à prova o que nós falamos aqui nas redes sociais. Manda o demônio sair em nome de Jesus uma vez e vê se ele vai sair, a não ser que você dê um grito, porque o nome de Jesus só funciona com grito. Não sei se você sabia disso. Eu não vi nenhuma instituição alguém usar o nome de Jesus com calma, com tranquilidade, e o demônio sair. O demônio sair, você tem que dar um grito. E esse grito é que faz com que a pessoa leve um susto, e aí dá duas uma. O demônio realmente saiu, ele se escondeu. Eu prefiro acreditar que ele se escondeu, sabe por quê? Porque na outra sexta-feira, essa mesma pessoa ela vai manifestar de novo. E a gente tem visto isso nos últimos tempos, dentro dessas instituições. Então, você que é obreiro, que expulsa demônio de qualquer instituição, quando tiver os demônios manifestados ali, faça um teste. Fala baixinho, sai em nome de Jesus. E vê se esse demônio vai sair com essa calma que você vai falar. Eu te garanto que ele não vai sair com essa calma. Mas quando você falar para ele assim, ó, demônio, sai desse corpo em nome de Yahushua, fala calma, sem gritaria. Você vai ver que o demônio vai obedecer imediatamente. Aí você vai acreditar que o nome de Yahushua está acima de todos os nomes. E o de Jesus, só se você der um grito. Não é verdade? Só se você der um grito para assustar a pessoa. Porque essa libertação de demônios que acontece nessas denominações, o demônio só sai quando a pessoa leva um susto do grito que vocês dão no ouvido dela. Obviamente, porque ele não está só o demônio, está a pessoa também. Então, quando vocês dão um grito, o que acontece? A pessoa leva um susto e aí ela volta. Agora, se o demônio saiu de verdade ou não, aí já são outros 500. Porque, na verdade, você não expulsa o demônio dentro das denominações. Vocês assustam uma pessoa que está totalmente fora de si. E aí a pessoa volta a tomar a sua posição psicológica.
automaticamente parece que houve ali uma libertação, mas não houve uma libertação. Houve uma quebra do sentido que trouxe de volta aquela pessoa e o demônio continua ali. Porque demônio não sai assim. Os demônios não saem assim. Na verdade, e verdadeiramente falando, existem duas maneiras de expulsar demônios, que eles existem mesmo. Pode acreditar no que eu estou te falando. A primeira maneira é você, se estiver diante de uma pessoa endemoniada, você simplesmente vai no ouvido dela, sem que ninguém ali esteja ouvindo, e com muita paciência, muita calma, você diga, ó, em nome de Arruxa, deixa esse corpo agora. Você pode ter certeza que o demônio vai te obedecer na hora e ele vai sair. E a segunda forma da pessoa ser liberta de um demônio é quando ela aceita a promessa que está na Escritura. É essa promessa que foi feita a Adão e Eva e que vai fazer com que o nome dela venha estar escrito no livro da vida, venha estar escrito no céu. Por isso que Arroxo, uma vez, ele disse assim, ó, olha o que ele falou. E Arroxo disse, não vos alegrai-vos, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no céu. Quando é que seu nome é escrito no céu? Quando você tem a promessa. Quando você aceita a promessa. E essa promessa foi feita por quem? Por Yahushua. E para quem Yahushua fez essa promessa? O nosso pai Adão. De que daqui a 5.500 anos ele voltaria, ele já voltou. Isso aconteceu em 5.500 no calendário judaico, aconteceu em 1740 pelo calendário gregoriano. E quando Yahushua ele voltou, ele cumpriu a promessa que ele fez sobre Adão lá no Gólgota, derramando o sangue dele sobre o corpo de Adão. E também ali, a partir de Adão, nós não somos salvos porque o sangue cai sobre nós. Nós somos salvos quando nós aceitamos a promessa que foi confirmada no corpo de Adão, quando o Salvador derrama água e derrama o sangue. A água, que é o símbolo do céu, o domo, onde Yahushua atravessou esse domo e trouxe a água com ele que lava, essa é a verdadeira água, a água viva. Por isso que Yahushua virou para aquela mulher e disse, se você soubesse quem te pede água, você me pediria a água viva. Você me pediria, eu lhe daria água viva. Porque Yahushua tinha água viva dentro dele, que veio lá do alto, lá do domo, do céu de Arro, e não essa água da terra, que ela mata a sede, mas depois você volta a ter sede de novo. Yahushua comparou as duas águas, e o povo não entendeu essa mensagem de Yahushua. O pouquinho de água que Yahushua tinha dentro dele, ele queria oferecer para aquela mulher, mas ele ia dar para aquela mulher? Não. O que Yahushua estava tentando falar para aquela mulher? Ele está dizendo para ela o seguinte, ó mulher samaritana, acorda. Acorda porque eu vim cumprir uma promessa que eu fiz ao teu pai Adão. Eu vim para lavar ele no meu sangue e na água. E essa água é água viva. E em Adão, se vocês aceitarem também essa promessa, vocês vão também retornar com ele para o paraíso. E a Rússia estava querendo mostrar para aquela mulher que a água que ele tinha ali, que estava dentro dele, ele veio para cumprir uma promessa de 5.500 anos atrás, lá na porta do paraíso. E aquela mulher, ela não entendia ainda de forma exata o que a Rússia estava querendo dizer. Olha que coisa interessante. Então, quando você vê aqui, é o seguinte, ó, a maldição da falsa arca da aliança é justamente o que Terron está introduzindo no mundo. É o que ele está fazendo no mundo.
ou a gente, para a gente poder desmascarar esse sistema, a gente não pode ser algumas coisas, gente. A gente não pode ser vitimista, né? Não podemos ser fracos, não podemos ter dúvida do que nós somos, não podemos permitir que as pessoas nos desanimem. Nós temos que estar pronto, tanto para o povo de Terron, e me desculpe, também pronto para quem diz que é de Arusha. A gente vê nos grupos a bagunça que é. Tu acha que Terron não está deitando e rolando nesses grupos de WhatsApp, nesses grupos de Facebook? Você acha que Terron não está deitando e rolando, introduzindo pessoas no nosso meio para poder criar confusão, criar dúvida? Claro que está. Vocês veem isso no próprio WhatsApp, não é verdade? E aí, só que as pessoas não estão sem líder. Nós temos um líder, o nome dele é Yahushua, mas eu te pergunto, quem é que está respeitando Yahushua? Quando eu digo para alguém que Yahushua é meu líder, e eu fico chateado, fico nervoso, eu começo a discutir com meus próprios irmãos, como que eu posso dizer que Yahushua é meu líder se eu não consigo ter uma comunhão com as pessoas só porque muitas vezes elas têm um pensamento contrário? Elas podem ter um pensamento contrário, mas se você está firme, o pensamento contrário dela vai só ser um pensamento contrário, mas você vai continuar firme, não é verdade? E Terron, ele atua na emoção, por isso que eu não uso mais a emoção. Eu estou consciente disso. Eu não uso mais a emoção, pelo contrário. Eu mostro para esse pessoal do sistema religioso que eles podem até dizer que eu sou endemoniado, porque falar todo mundo passa. Mas eles nunca vão dizer assim, olha, ele está endemoniado porque olha como ele está perturbado. Não é verdade? Olha como ele está nervoso. É ou não é verdade? Então, a gente tem que começar a entender uma coisa. Eu não vou parar de brigar com o sistema. Só que eu vou brigar com o sistema, mas muito mais para atacar Terron do que o povo que está lá. Porque o povo que está lá é, na verdade, como é que chama? É o trigo. E a gente tem que partir para cima do joio. Mas não podemos arrancar o joio para arrancar o trigo. Então vamos trabalhar na seara de Terron, mas com estratégia, com inteligência, com sabedoria, com tranquilidade. Vamos. O fato de eu ter ido para a porta da Igreja Universal do Reino de Deus semana passada não me desclassifica em nada. Pelo contrário, eu fico honrado de um dia eu poder dizer, olha, pai, eu também agi dessa forma e fui para cima da mentira. Porém, contudo, entretanto, isso me deu mais bagagem para eu entender que essa forma é uma forma boa quando você faz uma vez só, para poder fazer aquele barulho de que tem alguma coisa errada no meio desse sistema. Porém, o canal Teologias, nós vamos vir com um trabalho bem legal, uma tranquilidade sem igual, para a gente fazer um trabalho espetacular do Reino dos Céus. A maldição da farsa da Arca da Aliança, por exemplo. Não adianta eu ir lá para a porta da Igreja Universal hoje e falar para eles de novo que a Arca da Aliança não pode existir, porque eles estão hiperotizados. E vão usar minha presença ali para dizer que o diabo está se levantando contra a igreja, porque e vão dizer assim, ó, tá vendo? Quando você dá o seu dinheiro, o diabo se levanta, eles vão usar isso ainda. E as pessoas vão continuar dando mais e mais. Mais e mais. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos usar essa profecia aqui, ó, de Daniel, capítulo 12, onde o Gabriel deve ter dito assim para Daniel, ó, Daniel, eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer uma coisa para você. Guarda esse livro, porque essas coisas que você ouviu de mim
elas só vão ser faladas nos últimos dias, quando a ciência se multiplicar. Em outras palavras, o que Daniel quis dizer, o que Gabriel quis dizer para Daniel? Gabriel quis dizer para Daniel, né? Gente, por favor, eu não vou mais para a Igreja Universal, gente. Eu só fiz isso uma vez, calma. Eu acabei de fazer vários vídeos. Puxa vida. Eu só fiz uma vez isso. E foi bom. Foi bom. Foi bom que eu tenho ali, ó, obreiros que eu estou cuidando. Calma, gente. Eu não fiz 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, não. Por favor. Uau. Mas, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não vou fazer mais isso, não. Fica tranquilo, gente. Se é pelo bem geral, se é para a felicidade de todos e o bem geral da nação, deixa o sistema quieto. O sistema está certo. É isso aí. Mas eu vou agir aqui, tranquilo, vou trazer os papiros, né? Vamos trazer o papiro. Eu vou falar do que eles fazem aqui na internet, né? Como a maldição da falsa arca da aliança. Vamos, mas fica tranquilo, gente. Só fiz uma vez. Desculpa, tá bom? Desculpa, né? Deixa o sistema, coitado, deixa eles lá, tadinho. Né? Rola muito dinheiro lá, todo mundo com grana, isso aí. Show. Beleza. Porém, contudo, entretanto, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A maldição da falsa arca da aliança, a maldição da falsa arca da aliança, ela tem uma passagem bíblica. E a passagem bíblica diz o seguinte: no livro de Jeremias, capítulo 3, verso 16, diz assim: você que é membro de uma denominação e que faz a campanha da Fogueira Santa, talvez lá nessas instituições, eles não te mostraram essa passagem para você, e você está debaixo de maldição e você não sabe. Por isso que você está dando seu dízimo, você está dando a sua oferta, você está fazendo Fogueira Santa, e já reparou que a sua vida não anda? Já reparou que é a mesma coisa? Já reparou que você mora no mesmo lugar, você come a mesma comida, você ganha o mesmo salário, é a mesma pindaíba? Por mais que você queira empurrar com a barriga, você vem dando Fogueira Santa, vem fazendo essa campanha, quanto tempo você vem fazendo, e você vê que a sua vida não muda. A coisa é muito linda lá dentro. O cenário de prosperidade é só lá, para você se sentir próspero, pelo menos quando você vai lá. Mas quando você volta para a tua casa, você pode reparar, sem sombra de dúvidas, que a sua vida é a mesma coisa. É o mesmo brigueiro, é gente se separando, né? Você pode reparar, porque você vai ver que há pessoas que estão lá trabalhando para o sistema, vivendo esse sistema, aceitando esse sistema evangélico que está aí. Mas você vê que a tua vida nada muda. É a mesma coisa, é o mesmíssimo, não há uma mudança. O que há é uma ideia de que algo pode mudar. E você vai conviver com esse algo pode mudar há quanto tempo? Porque se vocês pegarem a Bíblia do Almeida e vocês verem as maravilhas que a Rúshua fez, elas aconteciam na hora. Elas aconteciam no mesmo instante. E a Rúshua não curou todo mundo. E a Rúshua não ajudou todo mundo. Mas todos que ele curou, todos que ele ajudou, os acontecimentos foram na hora. Na hora, na mesma hora. Então, essa arca da aliança, que não é só a igreja A, B, C ou D que está fazendo, mas muitas outras já estão entrando nesse caminho. Essa arca da aliança ela é uma maldição para quem cultua ela e tem na tua casa cópia. Olha bem, a cópia não é a arca da aliança que é a maldição, mas é a cópia que é uma maldição. Se você receber uma cópia da arca da aliança e está dentro da tua casa, você pode ter certeza que você está trazendo maldição na tua vida. É claro que as instituições, por isso que os líderes não querem que você veja o YouTube, que você saia da internet, para que você não desperte o seu subconsciente para essas grandes verdades.
para essas grandes verdades. Então veja que o que diz aqui, o livro de Jeremias 3,16, para você que está levando a arca da aliança para a tua casa. Jeremias 3,16. E sucederá quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, olha, é uma profecia futura, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Jeremias, capítulo 3, verso 16. Então, o que diz Jeremias 3, verso 16? E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará outra. Se aqui está dizendo que não é para você visitar, por que você está indo dentro do templo de pedra visitar uma arca, quando a Bíblia que você diz que você segue está mandando você não visitar? Se a Bíblia está dizendo que não é para você fazer outra arca, por que estão fazendo outra arca? Ainda estão te dando a réplica para você levar para a tua casa, se aqui em Jeremias 3,16 está dizendo que não é para se fazer outra. Você está entendendo que situação que Terron está colocando as pessoas dentro desse sistema? Você tem certeza que você, mas eu sou a Universal, eu sou a Assembleia de Deus, eu sou a Igreja Batista. Cara, não adianta você ser tudo isso se você não for um praticante da Escritura. Porque a Escritura está sendo explícita. A Escritura está sendo explícita ao dizer, não se fará outra, não visitará. Jeremias 3,16. Então, se você, que é um membro de uma igreja evangélica, que está distribuindo a Arca da Aliança, que a Arca da Aliança está chegando em cima do corpo de bombeiro, usando até uma organização pública a serviço da população, para levar uma réplica fajuta, barata e podre. Saiba você que por isso que você não está vendo mudança na sua vida, como o sistema está te prometendo. O sistema promete que se você pegar o envelope da fogueira santa, você vai ser abençoado. Porém, todas as vezes que a Escritura falou de fogueira, foi no sentido de maldição. Olha o que está escrito, por exemplo, em relação à fogueira santa, que muitos pastores estão usando isso para confundir a mente dos seus membros. Isaías 30 não está dizendo que a fogueira ela é santa, que ela vem para abençoar, mas aquela fogueira ela é uma fogueira de destruição a uma cidade que simplesmente adorou mais Baal do que o próprio Salvador. Então veja, olha o que está escrito ali, Isaías 30. Olha aí, Isaías 30, verso 33. Você que está cumprindo a fogueira santa, olha outra maldição que você está levando para a tua casa, porque a Rússia falou, o Salvador disse, aquele que você aprendeu a chamar de Jesus. O povo erra por não examinar a Escritura. Isaías 30, verso 33 diz, Tofete está pronta já faz tempo. Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre,
ardente a incendeia. Então, vocês, líderes que estão usando essa palavra para dar luz à fogueira santa, porque não existe essa palavra fogueira santa na Bíblia, vocês estão, mais uma vez, transformando uma passagem que tem um sentido negativo para o sentido positivo, para que as pessoas pensem que elas estão sendo abençoadas. Então, nesse livro de Isaías, capítulo 30, no verso 33, ele está desmascarando essa fogueira santa de Israel. Porque essa fogueira, ela não é santa. Essa fogueira, ela não é santa, não adianta. E quais são as outras passagens que fala da fogueira? Provérbio 26, 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Mais uma comparação da fogueira com aquele que contende. Olha aí, ó. Tá vendo? A fogueira não é uma coisa boa. Não é verdade? Olha Jó 41, 20. Das suas narinas sai fumaça, como de panela fervente sobre fogueira de juncos. Olha que coisa interessante. Que você está vendo aí, ó. Então, olha o livro de Juízes, porque vocês permanecem entre as fogueiras. Porque você, olha o que a Rússia está falando para um povo que faz a mesma coisa que os evangélicos estão fazendo. Vocês estão no meio de fogueira santa, evangélicos, e vocês estão aborrecendo o verdadeiro Criador. Porque o que vocês fazem hoje nessas instituições, em Juízes, capítulo 5, 16, fizeram a mesma coisa. E olha qual foi a palavra que veio para eles. Ó. Juízes, capítulo 5, 16. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos. E está falando isso para quem? Para os sacerdotes. Em vez dos sacerdotes ouvir a dor do rebanho, o sofrimento dos rebanhos, a dificuldade dos rebanhos, eles estavam entre as fogueiras. E é o que diz Juízes aqui 5,16. Porque vocês permaneceram entre as fogueiras a ouvir o balido, ou seja, a dor, o grito dos rebanhos. Na divisão de Ruben, houve muita indecisão. Nas divisões de Ruben, houve muita indecisão. Olha a pergunta, por que vocês permaneceram entre as fogueiras? Coisa profunda isso aí, né? Então você que está fazendo essa fogueira, você não vai encontrar na Bíblia nada que compare a essa fogueira santa de Israel. Você está levando maldição para a tua casa, maldição para a tua vida, para você. Porque Yahushua, que nós aprendemos a chamar de Jesus, ele nunca permitiu que nós viéssemos adorá-lo em templo. Ele nunca permitiu que nós viéssemos adorar ele dentro de um prédio com CNPJ e com uma fachada. Porque se você reparar, a Igreja Universal, ela nem mais é chamada de Igreja Universal, repara bem. A Igreja Universal agora é só universal. Eles tiraram a Igreja Universal. Sabe por quê? Aí tu vai dizer assim, mas a Igreja Universal não existe, Edson Silva História, existe. Só que quem vai ficar com a Igreja Universal do Reino de Deus é o Bispo Romualdo, que teve um pega para capar com o Bispo Macedo por causa de dinheiro. E a Igreja Universal está dividida. E sabe por que eu vejo um problema e tenho pena de vocês que estão dentro da igreja defendendo ela? Porque uma casa dividida, ela não subsiste. Os próprios líderes estão se comendo pelos olhos. É o bispo Clodomir, é o bispo Guaraci, é o bispo Sérgio Correia, é o Formigoni, é o bispo Romualdo, é o João Leite. Você veja, o topo dessa pirâmide está ruindo. E agora a Igreja Universal do Reino de Deus
não é a que você vai mais. Gado, povo, abre os olhos. Você não está mais na igreja, nem pode mais se falar entre os obreiros e Igreja Universal do Reino de Deus, porque a parte que ficou com Macedo foi somente universal, por isso que veio aquela campanha, eu sou a Universal, eu sou a Universal, eu sou a Universal. Por que eles fizeram essa campanha toda hora, eu sou a Universal? Porque a razão social do Bispo Macedo não é mais Igreja Universal do Reino de Deus. A razão social que ficou com o Bispo Macedo é apenas universal. Jesus Cristo é o Senhor universal. Não tem mais a Igreja Universal do Reino de Deus. Porque essa Igreja Universal do Reino de Deus, ela está nas mãos dos outros bispos que não estão mais linkados com o Edir Macedo. Mas para não haver uma perca, eles vão manter as duas igrejas, porém, você que está dentro dela não vai saber. Para você, elas pertencem ainda uma à outra, para que você não perceba que ela está dividida. Uma instituição que sempre pregou que uma casa dividida não subsiste, ela hoje está dividida. E entre os seus líderes do topo da pirâmide. Só para você ver como que o Altíssimo, ele não habita dentro desses lugares. Por mais que você ache o seu líder santo, os seus bispos santo, por mais que você ache seus pastores santo, mas Yahushua disse que ele não morreu por uma instituição, por uma organização, por uma religião. Yahushua morreu por muitos. E esses muitos estão no mundo, trabalhando, pegando ônibus lotado, ganhando o seu pão de cada dia com o suor do seu rosto. Esses muitos na favela, na boca de fumo, estão junto com os bandidos, estão junto com os traficantes, muitos estão na maçonaria, muitos estão até dentro do sistema. E que a Yahushua vai trazer essas pessoas para fora desse aprisco. Então, essa Arca da Aliança, ela é uma grande maldição. Olha o que diz de novo Jeremias 3,16. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, e nem se fará outra. Olha a maldição da desobediência de novo acontecendo na época da plenitude dos gentios. A mesma desobediência que aconteceu com Cã, a mesma desobediência que aconteceu com Jafé, que aconteceu com Sem, está acontecendo hoje com Jafé. Então, cuidado que você vai ver agora a Igreja Universal do Reino de Deus e você vai ver universal simplesmente. Universal. Você pode ver no meu vídeo lá, quando eu estive na porta, em frente à Igreja Universal, do outro lado da calçada, quando eu filmo, você vai ver que ali não está a Igreja Universal do Reino de Deus, ela foi tirada. A Igreja Universal não pertence mais ao Edir Macedo, agora é só universal. A universal. A Igreja Universal já é outra coisa, é outro assunto. E tanto é verdade que se você que é obreiro, você que é membro, for questionar ao seu líder, ele vai desconversar e vai te dar alguma palavra ali, dependendo do grau de intimidade, que dependendo da intimidade, esse líder vai dizer que você está perturbado, está endemoniado, dependendo do grau de intimidade, mas eles não vão entrar no mérito do assunto. Por quê? Porque vocês vão ver que realmente a Universal, ela é uma, e a Igreja Universal do Reino de Deus é outra. Isso é muito importante de você saber.
Essa divisão não acontece só na Igreja Universal do Reino de Deus. Na quadrangular, para você ver como o terron está aí, o terron é um racho. Ó. Essa divisão está acontecendo na quadrangular. Essa divisão está acontecendo no Ministério Apacentar. Essa divisão está acontecendo na Assembleia de Deus, já acontece há muito tempo. Essa divisão está acontecendo na Igreja Batista, na Presbiteriana, na Metodista, na Sara Nossa Terra. Todas as instituições, elas estão se rachando no meio. Tal mãe, tal filha, assim como rachou no meio a Igreja Católica, quando a Igreja Católica era uma só, e houve um racha ali no cisma do Oriente, aonde a Igreja Católica se dividiu em duas, aí ficou uma parte, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica de Constantinopla, que hoje é ortodoxa. Então você vê que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela já teve um racha nessa mãe da Igreja Evangélica, porque a Igreja Evangélica ela nasce no embrião do sistema católico. E tal pai, tal mãe, tal filha. Obviamente que se a católica ela vem de um racha, com certeza o que sai dela também vai ter o mesmo fim. Você compreende? O mesmo fim. Aí você me diga assim, mas se eu não tenho que ir para uma igreja evangélica, Edson Silva História, como eu vou fazer então para ser salvo? Talvez as suas perguntas sejam, se não é para mim ir para uma igreja evangélica, então quem é que vai orar por mim se eu estou debaixo da cobertura do meu pastor? Como é que eu vou fazer para não pecar se não tiver na comunhão com os irmãos? Como eu vou tomar a Santa Ceia? Como eu vou evangelizar? Você quer que eu te responda essas 4 perguntas para você, que eu vivo? Talvez você é um evangélico e, de repente, só faltam essas 4 respostas para você e eu te respondo ela com Bíblia. Você quer? Eu vou te responder. Para a pergunta número 1, como eu vou evitar de pecar se eu não estiver dentro da igreja? Isso é muito fácil. Porque o temor não está no tempo de pedra. O temor tem que estar dentro de você. Você só não vai pecar e só não vai errar contra o teu Criador se você tiver temor. Isso independe se está dentro de um templo ou não. O temor, ele é indiferente do lugar que você vai. O temor, ele tem que estar dentro de você. E a palavra temor não é medo. A palavra temor, ela é respeito. Se você respeita o seu Salvador, quando você olha para o domo, lá para cima do céu azul, e você respeita aquele que está sentado no círculo da terra, então eu acredito que você só vai errar somente se você realmente não acredita nele ou não tem respeito por ele. Então viver fora do templo aqui fora. Ah, mas eu adulterava. Aí se eu sair de lá, vou adulterar com um monte de mulher, vou adulterar com um monte de homem. Ah, mas eu cheirava, eu roubava, eu fumava uma maconha, eu tomava uma cachaça. Se eu sair da igreja, eu vou cair. Eu conheço tanta gente que não vai a templo e não fuma, não bebe, não adultera. Eu conheço muitos. Muita gente que faz até caridade. Não é verdade? Porque isso provando que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, quando eles querem ser bons, eles simplesmente são, independente de onde eles vão. Então, se você acha que você vai cair no pecado porque você saiu do templo, então me desculpa. Quem morreu por você foi o seu líder evangélico. Porque o verdadeiro e bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, ele não está com você. Sabe por que não está? Porque se você for lá em Atos 7,48, lá está dizendo que o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mão de homens, mas não habita mesmo, de verdade. A segunda resposta é: como vou fazer para pregar o Evangelho? Evangelho, meu amigo,
ele quer dizer promessa. Você quer pregar o evangelho, que é a promessa, é só você anunciar para o teu familiar, para os seus amigos, para as pessoas, que Yahushua cumpriu a promessa dele, feita a Adão e Eva, lá no dia que eles pecaram, dizendo que ele voltaria a 5.500 anos, e ele voltou. E quando ele voltou lá no Gólgota, o corpo de Adão recebeu o sangue e a água para ser lavado, e em Adão toda a sua posteridade seria também salva. Então, você quer evangelizar? Essa é a obra. Essa é a obra. Qual a obra? Levar a mensagem que Yahushua fez a Adão e Eva e que permeou de geração a geração, e que isso continue permeando através de você. Imagina uma promessa que começou com Yahushua, ela passou por Adão, ela foi para Enoque, foi para Matusalém, chegou até Noé, foi até Sem, caminhou pelas 12 tribos, e Yahushua, ele veio também levando a promessa, depois Paulo seguiu levando, e hoje você segue levando também uma corrente, o sangue, uma linha de sucessão de famílias que levam a promessa. Imagina, desde o patriarca, você sendo um nessa linha que também está levando a promessa para outras pessoas. Você nunca parou para pensar nisso? Promessa essa que nunca vai ser falado em nenhuma igreja de pedra do sistema, porque essa promessa, ela não está dentro de um templo de pedra. Isso não foi revelado para religioso, para cristão, para católico, para judeu, para espírita. Isso foi dado às pessoas que elas estão hoje com a gente, juntos aqui, para fazer esse grande trabalho. Então, olha que coisa interessante. Isso é importante para você entender, né, o quanto é importante você acreditar que Yahushua, ele está aqui. Eu estou só aqui passando o recado aqui para minha queridíssima ligar a luz aqui para mim. Só por um pouquinho. Ok, já mandei aqui para ela. Então, isso é importante você entender. Ok, gente? Então, a partir do momento que você sai da igreja evangélica, então, você tem que entender isso. Tá bom? O Augusto Santos está perguntando aqui, Edson, qual é o nome do teu líder? O nome do meu líder é Yahushua, aquele meu pastor que morreu por mim no madeiro. Esse é o meu líder. E ele disse que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Edir Macedo, o R. Soares, o Papa, João Paulo II, Bento XVI, não. Ele enviaria o Consolador. E o Consolador hoje, ele está guardando os que aceitaram a promessa. Então, gente, para você aceitar a promessa, para você ser guardado por esse Espírito que ele envia, então você tem que aceitar a promessa. Você compreende? Você tem que aceitar a promessa. Porque se você não aceitar a promessa, você não tem como ser guardado pelo Espírito que ele enviou para ser aí o seu ajudador. Ok? Está entendendo? Então, quem é o seu líder, Edson Silva História? Meu líder é Yahushua. Ele e através do Espírito dele, nós o seguimos até o final de nossos dias. Então, isso é muito importante, você entender essa parte aí. A terceira resposta, as pessoas dizem assim, mas como eu vou tomar a Santa Ceia? Talvez essa seja a pergunta do evangélico. Como eu vou tomar a Santa Ceia? Meu amigo, primeiramente, quem mandou você tomar alguma Santa Ceia? Fala para mim. Mas foi o meu pastor. Todas as igrejas têm Santa Ceia. E eu tenho que tomar essa Santa Ceia. É verdade? Eu vou te falar uma coisa para você.
mais uma vez mostra que a ceia é satânica, maligna e é outra maldição que você está levando para a tua vida. Por isso você só anda doente, por isso você anda com o nervo à flor da pele, por isso que nada acontece de bom para você. Porque o incrédulo, ele pode ser pecador, mas ele não toma uma coisa que não vem do Criador. Essa ceia que você está tomando, que você diz que é Santa Ceia, que é o pão afermentado, cheio de veneno, que é esse pão do mercado, mais esse suco de uva, isso não é a ceia. E mesmo que fosse suco, e mesmo que isso fosse vinho, e fosse o pão que a Ruxa comeu, você ainda estaria errando duas vezes. Porque em nenhum momento, né, o Salvador, ele chamou o suco de uva, o vinho e o pão de ceia. Ele não chamou de ceia. Em nenhum momento o Salvador diz, olha, o vinho é ceia, o pão também é ceia. É ou não é verdade? Então, se você está no sistema religioso tomando essa ceia, ela é uma oferenda para demônios. De verdade mesmo. Ela é uma oferenda para demônios. Ela não é uma ceia. Não é a ceia que o Salvador... Primeiro que o Salvador nunca tomou ceia com o povo, ele tomou com discípulos. Você precisa entender isso. Não foi com o povo. Foi somente com discípulos. A ceia foi com seus apóstolos. Não é verdade? A ceia foi com os seus apóstolos. Não foi com o povo, nem no tempo de Salomão. Olha bem, olha que o templo que Salomão mandou construir já existia. E a Ruxa fez ceia do templo. Você já viu algum templo na época do Velho e Novo Testamento ter ceia? Houve algum momento que a Ruxa mostrou que ele fez ceia do templo? Não existe nenhuma passagem. E sabe onde foi feita a ceia? Numa casa. E olha que não vem com esse papo, mas naquela época não existia templo. Como assim não existia templo? Como assim não existia templo? Já existia templo. E era para Yahushua, se é para nós seguirmos os padrões dele, era para ele ter feito então essa ceia dentro do templo. Não é verdade? Mas eu faço uma pergunta aos pesquisadores aí. Aonde é que foi feito essa ceia? Não é verdade? Aonde é que foi feito essa ceia? Diz para mim. A coisa é bem grande, né? A coisa é séria, né? É verdade. Então, o Yahushua, ele está dizendo aqui, olha Lucas 14, olha o que é ceia. Olha o que agora, aquela ceia, ela não foi o pão e o suco de uva. Porque ele fala que depois de ter ceado, ele tomou o pão e o vinho. Depois de ter ceado, ele tomou o pão e o vinho. Não está assim, depois de ter ceado, ele ceou. Mas depois de ter ceado, ele tomou o pão e o vinho. O pão e o vinho não é mais uma ceia. Não é mais uma ceia. Talvez é um café da manhã, talvez é um almoço, talvez é um jantar, mas ceia definitivamente não é, porque para ser ceia tem que respeitar o horário. Por exemplo, quando você vai praticar o Natal e o Ano Novo, e as pessoas vão comer a ceia, que hora que as pessoas comem a ceia no Natal e no Ano Novo? Olha que é uma coisa pagã. Mas veja que nem, por isso os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Você já viu alguém que cear no Natal antes da meia-noite? Não é verdade? Quando você vai lá cear todos os natais e todos os anos novos, a ceia não é feita depois da meia-noite? Não é verdade? Porque ceia é uma refeição que se faz na madrugada. E eu vejo as igrejas ceando de manhã, ceando à tarde,
ceando à noite, mas nunca ceio de madrugada, a não ser quando tem aí a vigília que eles fazem. Aí sim, na vigília eles acertam, mas uma vez só na vida. Então, mesmo que você tivesse, mesmo que o suco de uva e o pão fosse ceia, não seria ceia. Pela hora que vocês tomam, mas nós tomamos pela fé. E desde quando que fé é critério para trazer existência mentira? Desde quando que fé é critério para transformar mentira em verdade? Isso é um yin-yang, gente. Isso é um yin-yang. O Satanás pediu para Yahushua transformar pedra em pão, e Yahushua falou que não ia transformar. E Yahushua não transformou a pedra em pão. Ele tinha poder para fazer? Tinha. Mas ele transformou a pedra em pão? Não. Porque ele não pode usar a fé para transformar uma mentira em verdade. Quando o Yahushua multiplicou os pães e os peixes, ele multiplicou os pães e os peixes, que é uma realidade, ou ele multiplicou as pedras em pão e peixe? Yahushua multiplicou os pães e os peixes, mas ele não multiplicou nada que não fosse pão e peixe. Então você veja que isso é o fato. Quando ele pegou o líquido água e transformou em vinho, ele transformou líquido em líquido, porque no vinho, daquele vinho, levava com certeza o líquido da água. Mas ele não transformou uma areia em vinho, porque era sólido para líquido e não podia fazer isso. E outra, a água se bebe, o vinho se bebe, mas a pedra não se come. Então, quando Satanás manda transformar uma coisa que não se come em algo que se come, ali a Yahushua está transformando a mentira em verdade. Então, se você está tomando essa ceia, que é o pão e o vinho, você está tomando a coisa errada. Porque, primeiramente, a ceia foi um animal, a ceia foi um cordeiro morto, preparado pelos discípulos. E a Yahushua fez questão de comer o cordeiro pascual, porque a Páscoa não é essa caixa de bombom e esse ovo que as pessoas estão ganhando nessa época. A Páscoa não é um coelho. A Páscoa, ela não é você comer peixe. A Páscoa, ela foi um cordeiro que foi morto quando as 12 tribos saíam da mão do Egito, do faraó, e eram libertos pela mão forte de Ar, usando Moisés, e levou eles para fora do termo do Egito. E naquele dia se houve uma grande comemoração, porque o anjo de Ar passou por ali trazendo a vitória àquele povo. Então eles foram lá e mataram um cordeiro para celebrar o dia que Arro tirou aquele povo de dentro do Egito. E ali foi uma salvação do seu povo. E Yahushua, ele repete isso, fechando e finalizando essa matança. E ele cumpre a lei. Yahushua precisava mandar matar o animal para cumprir de uma vez por toda a lei. Para cumprir de uma vez por toda a lei. Para que ninguém falasse, olha, ele cumpriu tudo, mas esqueceu de tomar ceia. E Yahushua vai lá, ele toma ceia com os seus discípulos, e depois de ter ceado o cordeiro, ele pega o pão e o vinho, que representava agora não mais matança, mas derramamento. Derramamento. Que ali representava o verdadeiro líquido da salvação, o sangue e a água. O Salvador lhe derramou a água e o sangue sobre Adão. E Adão, de novo, passou a ser alma vivente, dessa vez retornando ao paraíso, mas ainda dormindo. Que quem está de pé acordado é Abraão. Por causa do pecado de Adão, ele vai ter que esperar também o dia da ressurreição. Coisa forte isso aí. E a outra pergunta que as pessoas fazem é: mas se eu for para a igreja, se eu sair da igreja, quem é que vai orar por mim? Meu amigo,
O livro de Mateus, ele é bem claro. Mateus 6 diz que quando você for orar, entre no teu aposento e ora em si, fecha a porta e ora em secreto. E aquele que te escuta em secreto, ele te ouvirá e te abençoará publicamente. Olha que coisa mais forte é isso. Você não precisa de ninguém para orar por você. Ah, mas a Bíblia está dizendo orai um pelos outros. Sim, se você quiser orar por alguém, sem que a pessoa peça. Ela não está dizendo assim, pedir uns aos outros para que ore por você. Não, ela está mandando orai um pelos outros. Não quer dizer que alguém tem que me pedir a oração. Independente se você está orando ou não, independente se está pedindo por você ou não, eu preciso pedir por você se você vier na minha memória. É uma outra situação. É uma outra história. Orai um pelos outros, ou seja, é uma forma de arruxoaver. Eu também me preocupo com os meus amados, com as pessoas, com essas guerras. E não é orar um pelos outros da igreja, é orar um pelos outros na humanidade. Aquele bandido que está lá do pé do morro, traficando drogas, mas que ainda tem muita esperança dele vir para o reino dos céus, se ele receber a promessa que a Arruxa fez a Adão chegar até ele. É orar um pelos outros, não é orar um crente pelo crente, não é orar o irmão pelo irmão, é orar um pelos outros. O que quer dizer isso? Por que a Arruxa falou isso? Orar um pelos outros. Porque nem todo mundo sabe da sua oração. Porque nem todo mundo está envolvido com a Arruxa. Então, quem já está envolvido com a Arruxa, ele vai orar um pelos outros. Ou seja, eu vou orar, por exemplo, por pessoas que nem estão aí para isso, que estão lá no bailão, que estão lá fumando, se drogando, bebendo, se drogando, caindo pelas tabelas. É esse o sentido de orar um pelos outros. Não é quando você chega para o irmão, ora por mim. Ah, irmão, ora por mim. Esse tipo de oração é hipocrisia. E a Arruxa, ele não compartilha desse tipo de atitude. O orar um pelos outros é orar por aqueles que estão no hospital, é orar por aqueles que estão presos, que estão agora lá internados, que vão passar por uma cirurgia, aquele que tomou um tiro, aquele que acabou de ser atropelado, aquele que está sofrendo no leito de dor, aquele que está agora teve um câncer, teve um derrame, teve uma paralisia, teve um ataque do coração, teve um ataque epilético. É essas pessoas que a Arruxa está dizendo orar um pelos outros. Não tem nada a ver com esse ciclo religioso que inventaram aí. Ah, eu vou orar pela minha irmãzinha da igreja. Não. 2 vezes não. 2 vezes não. Ok, pessoal? O orar um pelos outros é orar, é pedir, é clamar, é sofrer, é ter empatia por aqueles que muitas vezes não têm uma casa para morar, que não estão vivendo uma vida legal, que estão quase a ponto de se suicidar. É nesse sentido que a Arruxa falou, quando você entrar no seu aposento, não só você lembrar de você, mas aproveitando que você entrou no seu aposento, também pedir por outras pessoas que não alcançou essa tão grande promessa que você tem alcançado. E o foco de Arruxa maior, não é você orar pelas pessoas para elas ficarem curadas, para elas poderem terem uma vida financeira abençoada, o marido voltar. Não, o foco maior de Arruxa é a Sião. A promessa se estende a Sião. A promessa se estende a Sião. Sião é uma promessa que ela vira o reino dos céus dentro de nós. Quando a Arruxa falou, o reino dos céus está dentro de vós, ele quis dizer o seguinte, que para você entrar no reino dos céus, você tem que botar esse reino no seu coração em forma de promessa, feita a Adão e Eva por Arruxa. É muito importante isso aí. E aí você me pergunta, então por que existem tantas igrejas evangélicas? Elas existiam na época do Salvador e Arruxa? Não, elas não existiam na época do Salvador e Arruxa, mas existiam os templos pagãos gregos, e um deles era o templo de Diana. O templo de Diana era um templo que já existia na época do próprio Paulo. Paulo entrou no templo de Diana.
E lá dentro ele falou de Arusha para aquele povo lá. Imagine se ele faz uma live, né, na porta do... Ó, eu fui só na calçada, longe da Igreja Universal, e o pessoal já está dando pancada. Imagine se fosse na época que Pedro, ele entrou lá no templo de Diana, né, e falou ali poucas e boas para eles. Como que Pedro ia ouvir? Olha, você agiu assim, não era para ter agido dessa forma, não sei o quê. É muito fácil a gente ler a Escritura, né, pessoal? Mas quando a gente vai fazer ela acontecer, você percebe que até aqueles que eram para estar do teu lado, eles não estão, não. Não estão, não. Eu só estou vendo a mentira ganhar corpo, só estou vendo a mentira aparecer. Eu só estou vendo... Engraçado, que aí é o que eu falo, é errado falar com uma pessoa do sistema, mas imagina, quando tem um grupo do WhatsApp, as pessoas entram lá dentro e falam o que quer, da forma que quer. É ou não é verdade? É assim. É igual aqui, ó. Tu vê que às vezes entra pessoas aqui falando, xingando, falando o que quer, mas quando vai falar para um líder lá dentro, não faz isso, tadinho, tadinho dos irmãos. É bem assim que acontece. Ou seja, conosco, a pessoa pode falar como elas quiserem, mas nós, quando vamos levar a verdade para as pessoas, nós estamos errados. É como aquela palavra que diz: como é que eu vou ouvir se não tiver quem pregue? Não é verdade? Olha o caso de Jonas. Imagina o Jonas fazendo hoje o que eu fiz lá na porta da Igreja Universal. E olha que Jonas, ele foi mandado para ir para Nínive. E Nínive era pior do que essa prostituição da Universal que está aí. Porque lá em Nínive, eles faziam coisa pior do que a Igreja Universal, pior do que a Assembleia, pior do que a Batista, pior do que qualquer ismo sistêmico desse mundo. Ele fazia pior. E olha que o Jonas se recusou a ir. Ele se recusou a ir com medo das pessoas. E olha o que aconteceu. Você está compreendendo? Então, gente, é muito complicado hoje. Se você está nessa unha roxa, você vai ter que... Você que saiu do sistema agora, e você quer trabalhar para essa seara que é grande, você não pode ficar preocupado com o que as pessoas dizem contra aquilo que você quer fazer. Vai lá e faça. E faça bem feito, com calma, com tranquila, com categoria, com excelência. Porque você tem certeza que aquilo que você vai fazer pode causar um barulho, mas alguém vai ser despertado desse sono. Isso é muito importante. Se você tiver de fazer alguma coisa, faça com excelência, faça com sabedoria, faça com conhecimento, mas faça. E não fique esperando que as pessoas venham a te aprovar. Fuja da aprovação humana. Quando se tratar das coisas do Salvador, fuja da aprovação humana, porque as pessoas que não fazem nada, elas também não querem que você faça. Fuja da aprovação humana. Vai lá e faz. Não para ganhar aplausos, não para ganhar uba-uba, mas para ver se no meio daquela atuação, mesmo que 50 mil te condene, se pelo menos meia dúzia, 3 ou 4 pessoas acorde e vem para o lado de Arusha. Existe duas palavras que elas são muito parecidas, mas a gente tem que saber discerni-la, que é o perigo e o arriscar. Você está diante do perigo e você está diante de um risco. Risco e perigo são duas palavras que são muito parecidas. Mas se arriscar é uma coisa, você correr perigo é outra. Entendeu? Porque perigo vem de aventura, e se arriscar vem de corajoso, vem de coragem. Então, quem é corajoso não busca perigo, ele se arrisca. Agora, quem busca aventura, ele não busca se arriscar, ele simplesmente busca o perigo. Então, a pessoa que ela busca aventura, ela busca o perigo, está sempre constante de perigo, porque a aventura traz o perigo. Agora, se arriscar, traz o fruto da coragem. Então, nesse mundo, para você atacar terror, ou você vai enfrentar o perigo, ou você sai para enfrentar um risco.
É um risco, você pode perder. Ó, eu fui para a porta da Igreja Universal. Eu corri um risco? Corri um risco. Eu corri um risco. Eu não estava em perigo, porque o perigo ele não vê a parte boa. Eu fui correr um risco. Mas por que eu me dei bem? Por que a Igreja Universal não conseguiu derrubar o canal Últimos Dias e o canal Dia foi implacável para cima deles? Porque a verdade e a promessa estava com a gente. Quando você tem a verdade, você tem a promessa, você vai com tudo para cima de terror. Faz o barulho, faz o escarcéu, as pessoas ficam tensas, ficam, mas você foi porque você tinha algo para apresentar. Agora, quem é que passa perigo? É o que quer fazer a mesma coisa, mas não tem nada para apresentar. Não entendeu ainda a promessa, não sabe o que é o reino dos céus, não entendeu ainda a promessa que o Salvador fez para Adão e Eva, que passou de geração a geração. Ele só é contra o sistema. Então, se você é somente contra o sistema, você vai passar perigo, você vai correr perigo. Agora, se você é contra o sistema, mas você tem para oferecer a quem sair de lá, aí você não está correndo perigo, aí você está correndo risco. Ok? Aí é diferente. Então, o que você tem para você que vai para cima do sistema, vai debater a mentira, tu tem alguma coisa para dar em troca para os que vão sair de lá? Aí é que está a grande diferença. Isso que a Ruxa falou. Aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Ele falou, aquele que quiser, venha. E a Ruxa não forçou ninguém a vir, mas é aquele que quiser. Então, você que hoje é um evangélico, que está dentro de uma instituição evangélica, está dentro de uma instituição católica, está dentro de uma instituição espírita, que crê na reencarnação, né? Você que está aí e acha que o sistema tem a salvação para você, então, meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Conheça Yahushua, o nome que foi escondido durante muito tempo. Conheça Yahushua e aceite a promessa que ele fez a Adão para a tua vida. E entenda que você está apenas numa vida passageira. A morte é iminente, a morte vem para todos. Mas a vida eterna, ela é de muitos que tiverem com a promessa. E se você não entender isso, vai ser um grande problema, porque eu acredito que o sistema ele já está ruindo. E o sistema vai se derrubar sozinho. Não precisa mais o Edson Silva História ir lá para trás do sistema para gravar a falcatrua que eles fazem. Não precisa mais. Não precisa mais isso. Porque eles mesmos vão se destruir. Eles mesmos vão... Vai ser que nem... Isso é uma herança do Império Grego de Alexandre. Eles mesmos vão se destruir, porque eles já estão se comendo vivo lá dentro. Estão se comendo vivo lá dentro. Eles nem estão mais preocupados se o povo vai se escandalizar ou não, porque o povo já está tão hipnotizado que o povo nem consegue ver isso aí. É verdade. O trabalho do hipnotismo já foi feito muito bem. Então, gente, ó, bate para cima, vamos mostrar essa verdade aí. O canal Último Dia vai vir forte na palavra. E para você que está envolvido nesse sistema, que você quer um evangélico, um obreiro, que você acha que a tua vida está bem, que você acha que ser abençoado é você ir para dentro de um templo, dar o seu dinheiro, gritar, falar uma língua estranha do diabo, porque língua estranha, isso não é língua do Espírito Santo. Eu vou usar a palavra Espírito Santo aqui, nem aqui nem na China. Porque o Criador, ele não é de confusão. Ele não habita em templo feito por mão de homens, não habita mesmo. Terron está habitando aí. Atenção, povo da igreja evangélica. Terron está habitando em todas as religiões do ismo, inclusive as evangélicas. E ele se faz passar como ser de luz. Por isso você vai ver pastor bonzinho, bispo bonzinho. Todo mundo é bom, todo mundo é homem de Deus para você, já viu? Todo mundo é homem de Deus para você. Porque se cumpre a passagem que diz que ele se transfigura em ser de luz. Isso é muito importante você entender. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que eles estão mostrando para as pessoas aí. É verdade? Tem que ter muito cuidado. Então, o resumo da ópera é o seguinte: dá para se viver a salvação fora, né? Olha o livro de 2 Coríntios 11, 14.
2 Coríntios 11:14. Olha bem, vou ler para você aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou ler para você aqui rapidinho o livro de Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Olha bem. Se quisera, a partir do verso 1 ao 11. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Paulo está dizendo isso para os coríntios, que são o quê? O povo branco caucasiano, que é a igreja do Salvador europeu. Ó. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Yahushua, Cristo. Né? Verso 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Yahushua. Verso 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, olha aí, ó, outro Salvador. Jesus é um outro Salvador. Olha aí, ó. Porque isso as igrejas evangélicas começaram a fazer quando chegaram do Brasil. Elas começaram a pregar um outro Salvador aqui, porque o primeiro Salvador foi pregado pelos índios. As 10 tribos de Israel pregavam o Salvador entre eles mesmos. E que os europeus vinham, eles falavam de Yahushua para os europeus. E aí veio a Igreja Católica, fizeram a primeira missa no Brasil, a segunda missa, depois veio a Igreja Evangélica ali na época de João Calvino, na época de Martin Lutero. E olha o que aconteceu, se cumpriu essa passagem, porque se alguém for pregar outro Jesus, ó, outro Salvador, olha, ó, um Jesus, que Jesus quer dizer Salvador, nem é nome. Nem é nome. Jesus nem é nome. Jesus ainda continua sendo um adjetivo. Ele não é nem um nome próprio. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, ou seja, outro Salvador, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito e não recebeste, é um outro espírito que está dentro das igrejas evangélicas, fazendo as pessoas rodopiar, falar em línguas bem estranhas mesmo, um outro evangelho que não abraçaste, com razão ou sofrerias. Então, olha bem, o sofrimento está no povo crente. O que o crente hoje é a religião mais pobre que existe no mundo? Justamente porque estão pegando um outro evangelho. Dízimo, dinheiro, Santa Ceia, suco de uva e pão, não é verdade? Pastor é o homem em cima de um palanque que não é altar. Templo de pedra, que não é igreja, porque igreja são um grupo de pessoas que servem ao Salvador. Olha aí, ó, um outro evangelho, né? Um outro espírito, um outro Jesus. Verso 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Verso 7. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus, ou seja, a promessa de Yahushua. Lembra disso? O evangelho é promessa. Verso 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Verso 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Caia. Verso 11. Por quê? Porque não vos amo, Deus o sabe. Verso 12. Mas o que eu faço, farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, seja achado assim como nós. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí, ó, Paulo. Ah, Paulão, vai para frente da Igreja Universal, tu vê que tu vai tomar uma pancada. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos mais será conforme as suas obras. Olha que coisa. Olha os ministros da justiça aí desse mundo terrônico, republicano.
Verso 16, outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Paulo está dizendo ali. Ó. Porque sendo vós insensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Pois sois sofredores se alguém vos põe em servidão, se alguém vos demora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado digo como se nós fôssemos fracos, mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. Verso 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. Verso 23. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais, em açoite, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. Os judeus, a aldeia pau dele naquela época, até os verdadeiros. Imagina os falsos. Agora aqui, Paulo está falando do verdadeiro ou está falando dos falsos? Paulo recebeu chicotada dos verdadeiros judeus ou dos falsos? Aí fica uma incógnita e fica um belo de um quebra-cabeça para montar. Verso 25. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e dia passei do abismo. Uau! É verdade? Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo do deserto, em perigo do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Falsos irmãos, olha aí, ó. Que coisa, hein? Que coisa, olha que coisa séria. 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Verso 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Igrejas não de pedra, né, gente? Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Verso 30, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Verso 31, o Deus e Pai de nosso Salvador Yahushua, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Verso 32. Em Damasco, que governa sobre o rei Aretas, pôs guarda as portas da cidade dos Damascenos para me prenderem. Verso 33. Eu fui descido no cesto por uma janela da muralha e assim escapei das suas mãos. Então, Paulo, ele fala ali que até na época de Paulo a coisa era punk, viu? Não era fácil. Na época de Paulo ali, as coisas eram punk. Deixa eu ler aqui um apócrifo também para você. Muito interessante. Esse livro apócrifo aqui que eu quero ler para você, que é o livro de Atos de João. Livro de Atos de João. E é muito forte esse livro aqui de Atos de João. Olha o que acontece aqui, ó. Paulo diz aqui no livro de Atos de João, no capítulo 1, 28. Então, após 2 dias, foi o aniversário do ídolo do templo. Olha a época de Natal aí, ó. Quem é o ídolo do templo? Não é Jesus? Jesus não faz aniversário todo dia 25 de dezembro? Olha que Paulo denunciando. Olha que, aliás, João denunciando. João diz, ó. Então, após 2 dias, foi o aniversário do ídolo do templo. João, portanto, quando todos estavam vestidos de branco, sozinho, vestiu roupas pretas e entrou no templo. Olha, João vestiu roupa preta. O Edinho, quando porta roupa preta, irmão Edinho, ele está de roupa preta. Qual é o problema com roupa preta? João botou aqui também roupa preta. Eles o levaram e tentaram matá-lo, mas João disse, vocês são loucos por me atacar? Um homem servo do único Deus. Ele subiu em uma plataforma elevada e disse a eles, vocês se arriscam, homens de Efésio, a se parecerem com o mar. Cada rio que desemboca, cada fonte que ali deságua, as chuvas, as ondas que se amontoam e as correntezas cheias de pedras se ajuntam e viram sal pela amarga promessa. Olha, a promessa está sendo amarga para eles, ó, que ali se encontra. Assim vocês também permanecem inalterados quanto à verdadeira santidade até hoje e se corrompem com seus antigos ritos de adoração. Quantas maravilhas e curas vocês não viram realizadas por meu intermédio?
e, no entanto, seu coração são cegos e não tem como recuperar a visão. O que isso significa? Então, ó homem de Efésio, eu agora me aventurei e vim até este seu templo de ídolos. Eu vou condenar vocês por serem os mais ímpios e mortos em seus entendimentos da humanidade. Veja, o ídolo hoje, na igreja evangélica, é a Arca da Aliança, dos judeus falsos da ONU. Eu estou adorando a pedra e a madeira, como diz aqui. Então, meu amado, uma surpresa para você. Saia desses templos evangélicos. Assuma dentro da tua casa a tua confissão que é roxa. E se você tem abandonado os seus familiares por causa desses templos evangélicos, olha o que diz a Escritura. Aqui, ó. Mas eu tenho que, eu boto a igreja acima do meu familiar. Eu não vou almoçar com minha mãe e com meu pai no domingo, porque eu boto a igreja acima do meu familiar. Mas olha só o que diz Timóteo. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam repreensíveis. Você que coloca a sua igreja evangélica acima do seu familiar. Olha o que diz a Escritura. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha aqui, evangélico, você está sendo incrédulo e você é pior do que o infiel. Eu vou colocar aqui e vou dividir essa telinha aqui com vocês. Eu vou dividir essa telinha aqui com vocês, para vocês lerem junto comigo. Olha o que diz a Escritura. Eu vou ler aqui com vocês. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se consigo trazer para cá. Bom, eu cancelei. Estou cancelando em vez de eu vou dividir tela aqui com vocês. Olha aí, olha aí. Tá aí, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí, ó? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Se você é evangélico, você não passa um domingo com o teu familiar porque você tem que ir para a igreja. Se você é aquela pessoa que anda enfiado dentro dos templos de pedra o dia todo e não vê tua família, e não vê teu pai, não vê tua mãe, não visita ninguém, como eu fazia um dia, como eu fiz um dia, e eu fui tudo isso que a Escritura está dizendo aí, olha o que ela está dizendo, mas se alguém, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Eu vejo esses pastores, esses bispos, proibindo os pastores de visitar a tua família, proibindo os pastores de visitar os seus familiares, o seu pai, sua mãe, seus irmãos. Tem uns que até recebem castigo. Se eles pedirem para visitar o familiar, eles são castigados. Eles são tirados das suas denominações. Eles são colocados na geladeira só porque que eles pediram ou até imploraram, porque não aguentavam mais. Está cheio de pastores aí, auxiliar de pastores, que eles estão morrendo a cada dia de tanta saudade que eles têm do pai, da mãe, e estão tão longe e não pode visitá-los. E só vão poder quando os bispos determinarem que eles devem ir. Isso não é obediência, isso é uma prisão. Porque está escrito em 1 Timóteo 5,8, para você que é pastor, você que é bispo, que proíbe os seus pastores do sistema de vistos familiares,
assim como os obreiros que podiam estar almoçando com seu familiar em casa, ali junto com seu familiar, vão para a instituição para pregar um evangelho maldito, que é fora da promessa. Olha o que a Bíblia está dizendo em relação a vocês. Ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Vocês já negaram a fé. Vocês podem fazer fogueira santa, vocês podem botar dinheiro na arca, vocês podem se levantar a pastor, a bispo, a obreiro, vocês podem botar uniforme, roupinha bonitinha, vocês podem andar todo cheirosinho, engravatado, mas a Escritura está dizendo que vocês já negaram a fé. Vocês negaram a fé. Porque vocês não têm cuidado com os seus, e principalmente dos da sua família. Vocês negaram a fé e é pior do que um infiel. Porque o infiel, ele pode ser infiel, mas uma coisa eles não fazem, é negar os seus familiares. Coisa que os crentes hoje estão fazendo e não estão se dando conta. Você vê que palavra mais profunda é essa palavra. Vocês viram aí, ó? Que palavra profunda essa palavra. Se você não ama o teu familiar, se você não ama, se você não visita, teu pai, tua mãe está lá cheio de saudade de vocês, teus familiares não vê a hora de vocês visitá-los, e vocês não vão, vocês são piores do que o infiel. E vocês já negaram a fé, vocês não têm fé nenhuma. Vocês não estão nem habilitados a botar a mão na cabeça das pessoas para abençoar pela família delas, se vocês mesmos não têm cuidado com seus familiares. Estão pregando hipocrisia. Isso é o evangelho da hipocrisia, disfarçado de promessa. Vocês querem resolver o problema a campanha da família. Como é que vocês querem fazer a campanha da família se vocês mesmos não cuidam dos seus familiares? Que estão lá sofrendo, que estão lá abandonados por vocês. Vocês não cuidam nem dos seus familiares. Vocês não têm cuidado nem dos seus. Então vocês já negaram a fé. Vocês não têm fé. Vocês pensam que têm fé. Vocês são enganados a pensar que têm fé. Por isso que está cheio de obreiro doente, cheio de obreiro perturbado, cheio de obreiro com demônio. É sério, cheio de obreiros passando pindaíba, comendo pão com água, porque eles não têm dinheiro nem para ir trabalhar e tem que ficar pedindo emprestado. Está cheio de obreiro devendo dentro da igreja. Eu saí da Igreja Universal com um monte de obreiro devendo. Sabe por quê? Porque eles pegavam o dinheiro deles e botavam tudo em cima do palanque. E aí ficava sem ter dinheiro para comer. E pior que acaba sendo caloteiros, porque eles pedem e não pagam. Isso aí não é falado lá. Está cheio de obreiros se virando, empurrando com a barriga. Obreiros que nem sapato tem para poder trabalhar como obreiro e às vezes tem que ficar pedindo emprestado para comprar um sapato que aquele já rasgou. E se você pode olhar para o pé do seu obreiro aí do teu lado. Tem um obreiro ali que cola até com o super bonde o sapato para poder durar mais um pouquinho, porque ele vem andando a pé da sua casa para fazer a tal obra de Deus, que de obra de Criador não tem absolutamente nada. Porque eu vim desse meio e eu sei o que eu estou falando. A miséria que existe dentro dos obreiros, nem estou falando de membros, hein? Eu nem estou falando de membros. Eu estou falando de obreiros. Obreiros engravatados, com peito de pomba, achando que são os caras que expulsa demônio, que expulsa isso, que expulsa aquilo, e vocês, e o próprio terror está fazendo uma desgraça na vida de vocês. Aí vocês perguntam, tá, mas o meu Salvador vai me ajudar? Ele não vai te ajudar, ele não habita aí dentro. Ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Vocês têm que ir a ele. Vocês têm que sair daí de dentro, desse sistema religioso, evangélico, e ir a ele, lá onde está o seu familiar. Você quer cuidar de ovelhas? O seu familiar é sua primeira ovelha. Enquanto você não cuidar bem de uma ovelha, você não está apto para cuidar de 10. Enquanto você não aprender a cuidar de 10, você não está apto para cuidar de 1000. Então, se você quer cuidar de ovelha, simbologicamente falando, o seu familiar são as suas primeiras ovelhas. Mas eles dão muito trabalho. E qual é o membro que não dá trabalho para você dentro da igreja evangélica?
Fala para mim. O que mais problema tem na igreja evangélica? Então, se você tem paciência para cuidar de 1000 pessoas que chegam na instituição, então você tem que ter paciência para cuidar do teu familiar que te ama, mas muitas vezes não aceita você viver mais no tempo religioso do que com eles mesmos. Então, é isso que a Escritura está dizendo. Não é o que estou falando. É o 1 Timóteo, capítulo 5, no verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. Que coisa mais profunda. Pior do que o infiel. Tá vendo aí, ó? Que coisa? Olha aí, ó. Muito forte, né, gente? Pior do que o infiel. Caramba, gente. Olha aí, ó. E as outras coisas virou doutrina, gente. O batismo hoje é uma doutrina. A imposição de mãos é uma doutrina. É ou não é? A ressurreição dos mortos hoje é uma doutrina, porque só vai haver agora uma ressurreição dos mortos que vai acontecer após os 7 anos da besta. As que tinha que acontecer já aconteceu. A do juízo eterno, ela é uma doutrina, porque só terá um juízo, que é após os 1000 anos. Então, o livro de Hebreus 6,2, ele fala disso. O livro de Hebreus 6,2, para você que está aí se batizando nessa água podre do sistema, o verdadeiro batismo, olha aqui, ó, Hebreus 6, ó, Hebreus 6, ó. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, ó, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isso faremos se Yahweh o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito do Criador, e provaram a boa palavra do Criador e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificaram, ou seja, o filho Yahweh no madeiro, e o expuseram à vergonha. Está vendo que coisa interessante? Olha quantas pessoas chegaram falando de Yahushua, ensinando Yahushua na mídia. Teve aí professores que foi até para programas de televisão e deram um testemunho lindo de Yahushua, falaram bem de Yahushua, como o nome dele foi introduzido, como o nome dele foi trocado, e depois essas pessoas simplesmente foi comprado pelo sistema maçônico judaico e se viraram contra o Salvador Yahushua, e hoje estão aí que nem pessoas débeis, fazendo um trabalho, rindo, como se estivessem meio perturbados, porque é isso que o sistema faz. Quando as pessoas começaram a falar de Yahushua aqui no Brasil, aí foi para Israel, voltou de lá, perturbados, comprado pelo sistema judaico, e aqui eles desmentiram tudo que eles falaram que era verdade. Está cheio de pessoas assim. Quantas que desistiram? Você vê, tinha até hindu no meio do povo, infiltrado, para dizer que estava com Yahushua. Tinha até hindu. E depois, só que a verdade, ela não pode manter no colo dela a mentira. A mentira é quando você finge que você é uma coisa e dentro de você é o contrário. A verdade, ela não compactua com isso. Pedimos por essas pessoas nas nossas orações, pedimos. Quando nós entramos no nosso secreto para falar com Yahushua, a gente pede por elas, pedimos, sim, claro, obviamente. Mas isso não garante que elas vão voltar, porque Yahushua sonda essas mentes. Ele sonda o coração dessas pessoas para saber se existe realmente uma verdade nessas pessoas para voltar. É muito interessante a gente entender isso. Então, gente, Yahushua, ele é o autor da nossa vida. Ele é o autor da nossa vida. Ele não habita em templo feito por nenhuma igreja de pedra, nem católica, nem evangélica, nem judaica, nem islâmica, muito menos centro espírita, Candomblé, Ubanda, Quimbanda. Ele não habita em nenhum ismo que se encontra aí nesse sistema. Ele não habita nesses lugares.
e disse: aonde meu servo estiver, eu estou com ele. E o servo de Arruxa não está dentro de templo, ele está no meio dos lobos. E Arruxa te envia no meio de lobos. Aonde é que Arruxa te envia, gente? Né? Aonde é que ele te envia? Não é verdade? Não é verdade? É ou não é? Ele te envia onde? É no sistema religioso? É na igreja evangélica? É lá que ele te envia? É no espiritismo? É no judaísmo? É na sinagoga? Hã? Então, olha o que ele fala em Lucas 10:3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Mateus 10:16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudente como a serpente e inofensivo como as pombas. Tá vendo aí, ó? Que legal, ó. Atos 20:29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Atos 20:29. E olha que interessante. Olha Ezequiel 22:27. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. E a Ruth já avisava isso. Ele já avisava isso. Ele já estava avisando sobre isso. E a Ruth diz em João 10:11, eu sou o bom pastor. Olha aqui, evangélico. Não existe homem pastor. Esses estão te enganando. E a Ruth falou, eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse pastor é o Salvador que morreu por você no madeiro. Olha que a Bíblia fala em Ezequiel 34:2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores, assim diz o Criador, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não deve os pastores apacentar as ovelhas? O dinheiro que você dá a essa instituição não tinha que ser compartilhado com todas as ovelhas? E Augusto está dizendo ali, ó. Olha que interessante. Que coisa, hein? Que coisa mais forte é isso aí, né, gente? Olha aí, ó. Isso é muito importante, porque olha que interessante. Esses pastores já receberam uma promessa. Ezequiel 34:8, ó. Vivo eu, diz Iá, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas. Ou seja, em Ezequiel, os pastores já estavam sendo desclassificados. Olha aí, ó. Coisa mais forte, né? Hã? É ou não é? Que coisa mais forte, né? É isso aí, gente. Olha o que diz Jeremias 23:1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz Iá. Né? Olha que coisa. Jeremias 25:35. Que não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Nossa, que coisa, hein? Olha, gente, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Tá aí, ó. Ó, que coisa mais forte, ó. Então, gente, você que é evangélico, nós estamos aqui pronto para te ajudar. Pronto para te ajudar. Mas nós não podemos deixar de falar contra o sistema. Eu não vou mais para a porta de igreja nenhuma, porque eles vão simplesmente dizer que é o diabo que está indo lá e vão enganar mais pessoas ainda. Então não vou dar mais esse gostinho para eles. Não, não. Mas nós vamos continuar falando sobre o dízimo, fogueira santa, arca da aliança, batismo, santa ceia, evangelismo,
Vamos continuar falando de altar, de pastor, de templo, mas dentro da Escritura. Agora, se vocês não querem a Escritura, aí é outro assunto. É outro assunto. É outro assunto. Mas, de fato, de verdade, todos que estão enfiados dentro de templo já estão acarretando maldições na sua vida que nenhum desses pastores vão quebrar para você. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E para fechar essa live, eu quero deixar aqui só um alerta. Vocês vão ver muitos pastores de grandes igrejas pedindo ajuda ao povo de Arúxua, porque o próprio Terron, que não tem, ele é limitado, esses mesmos demônios que estão no sistema já estão dentro desses líderes. Só que eles não estão manifestando ainda. Mas você vai ver a partir de hoje, e eu estou dizendo aqui para você, vai começar uma série de notícias que pastores pregando em cima de altar do nada manifestado com demônios. Sabe por quê? Porque a luz de Arúxua vai mostrar quem é que está com esses líderes. Ele vai dizer, não é eu que estou com esses líderes. O mais bonzinho que eles sejam. Vocês vão ver. Escute e grave o programa Últimos Dias. Se você quiser acreditar no canal Últimos Dias, eu tenho muita certeza que os demônios já estão com esses líderes. Só que eles estão camuflados. Quando chegar o tempo certo, vai começar a vir a onda de pastores que estão lá pregando a palavra que eles falam que estão pregando, eles vão manifestar com o demônio. Você vai ouvir isso direto. Isso vai ser direto. E aí o povo vai começar, alguns, claro, né? Vão começar a enxergar que não é o espírito de Yarro que está lá dentro. Então, Yahushua, está nas tuas mãos agora, mostrar para esse povo quem é que está dentro desses templos. Porque se nós fizermos isso, eles vão dizer que estão sendo perseguidos. Então, está na hora de realmente o povo começar a enxergar. Vai ter uma leva de pastores que do nada, pregando do nada, eles vão manifestar com o demônio em cima desse palanque que eles chamam de altar. Sabe por quê? Está jogando maldição, Edinho? Não, porque eu sei quem está lá. E eu sei que isso vai acontecer. Porque a verdade, ela não pode ficar ocultada por muito tempo. Então, era muito bom que a gente continuasse indo para frente do templo, ia ser muito bom para o sistema. Mas já que eles não querem ouvir a verdade, então nós vamos deixar que Arúxua mostre essa verdade, aonde o próprio Terron não vai aguentar e os pastores com o microfone na mão vão começar a manifestar com o demônio e o pior ainda, não vai sair em nome de Jesus. Vocês vão precisar de Arúxua para poder tirar esse demônio de vocês. É verdade mesmo. Tá? Vocês vão continuar manifestando, porque é o demônio que está aí, não é o Salvador, e vocês vão ter que se render a Arúxua para poder vocês ficarem livres desses demônios que são muito perversos e eles não brincam. Então, meu amigo, escuta o que eu estou dizendo. Isso vai acontecer nas maiores igrejas que você jamais imaginaria. Pastores vão manifestar com demônios. Sabe por quê? Porque os demônios já estão neles há muito tempo. Só que você não sabia. Por isso que você fica endemoniado. Porque eles passam esse espírito deles para você e essa era a ordem dos principados e potestades. Mas isso é limitado. O Terron, ele não é fiel. E, com certeza, eu peço que a Arúxua nos mantenha de prontidão para ajudar esses pastores, para ajudar esses líderes, para poder ajudar essas pessoas. E o demônio não vai ter compaixão. Mas Arúxua, ele está de prontidão para ouvir aqueles que o buscarem. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal Últimos Dias, e você é muito bem-vindo aqui. Um abraço
e até a próxima live.